Olá amigos, olá amigos, olá amigos. Eu vou falar nesse vídeo sobre uma breve exposição, uma análise sobre a propulsão de Alcubierre. A gente não precisa de muita coisa para explicar. Quando você entende uma situação, se você usa muito argumento para explicar aquela situação, é porque você não entendeu. E eu vou explicar aqui uma forma muito simples sobre a propulsão de Alcubierre. A propulsão de Alcubierre é um modelo matemático teórico para uma forma de viagem espacial mais rápido do que a luz, utilizada na série ficção científica Jornada nas Estrelas ou Caminho das Estrelas. Então, primeiramente, eu não acredito que a propulsão de Alcubierre você vai ter uma nave maior que vai. Eu não acredito que você vai ter um objeto ou a nave que vai viajar mais rápido do que a luz. Eu não acredito nisso. Primeiramente, eu acredito sim na propulsão de Alcubierre. Eu acredito nessa possibilidade da propulsão de Alcubierre. Mas eu só não acredito, e eu acho que não é viável, que não existe essa possibilidade de uma nave viajar com a velocidade maior do que a velocidade da luz. Por quê? Vamos pensar. Porque foge dos nossos sentidos. Vamos pegar um exemplo. A velocidade do som. Por que a gente conseguiu identificar a velocidade do som? Porque a gente ouve de fato o som, ele está nos nossos sentidos. Por que a gente conseguiu identificar a velocidade da luz? Porque a luz ela está no nosso sentido, a gente vê a luz, certo? Então ela está visivelmente nos nossos sentidos. A luz, a velocidade do som. E o átomo, que é uma coisa muito pequena, o átomo, ele está visivelmente na nossa frente. Por quê? Porque a gente olha para a estrutura da matéria. A gente olha para uma estrutura da matéria e a gente é capaz de dizer essa matéria ela é constituída de átomos, porque é uma matéria. Agora, a propulsão de Alcubierre tem a ver com a velocidade maior do que a luz. Eu não acredito nisso daí. Para mim não existe a velocidade maior do que a velocidade da luz. Então, eu acredito na propulsão de Alcubierre, você realmente ter isso daí, mas próximo da velocidade da luz, mas nunca maior do que a velocidade da luz, porque seria uma velocidade que foge dos nossos sentidos, você não consegue perceber essa velocidade. Você percebe a velocidade do som, você percebe a velocidade da luz, você vê que isso existe, está nos seus sentidos, você vê o átomo pela estrutura da matéria, como é constituída a matéria. Agora, a propulsão de Alcubierre em uma máquina maior que a velocidade da luz, eu não acredito. Mas veja bem, por que, Leverson, você diz que a propulsão de Alcubierre ou dobra de Alcubierre, ela é viável? A teoria econômica, teoria não, a ciência mágica sustenta a dobra de Alcubierre, que ele fala, só você lê na questão conceitual e no conceito. Então veja bem, ele fala, em particular, Alcubierre demonstrou que mesmo quando a nave espacial está acelerando, ela viaja em queda livre. Olha aí o sinal. Então, esse conceito de Alcubierre vai encaixar naquela visão que eu tive dos efeitos das equações da mecânica newtoniana. Que no final, o efeito dessas equações da mecânica newtoniana de energia cinética e principalmente força central é queda livre, é proporção de Galileu, queda livre e indução matemática. Aí ele fala, em outras palavras, uma nave usando dobra para acelerar e desacelerar estará sempre em queda livre. Então você está vendo que realmente está dentro do conceito de Alcubierre, da propulsão de Alcubierre, ou dobra de Alcubierre, realmente isso, que o efeito das equações da mecânica newtoniana, o efeito da energia cinética é que aquele carro está sempre viajando numa proporção de Galileu, o corpo em queda livre, está viajando numa proporção de Galileu, o corpo em queda livre, indução matemática. Então a indução matemática, ela vai sustentar que existe sim a possibilidade da propulsão de Alcubierre. Porque o que é indução matemática?
Indução matemática é um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então, por exemplo, a aplicação da indução matemática, ela, por exemplo, complexidade de algoritmos. Ela testa a eficiência do algoritmo, corretude de algoritmos, também se aquilo realmente dá certo, entendeu? O resultado é correto, né? A exatidão. Então, quando a indução matemática ela testa a complexidade de algoritmos, corretude de algoritmos, teorema sobre grafos e árvores, e uma grande quantidade de equações que ele está testando a exatidão daquela proposta, certo? Então, realmente, a propulsão de Alcubierre, ela encaixa dentro da indução matemática. Então, a indução matemática, que é um método de prova matemática para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições, você vai dizer que a própria propulsão de Alcubierre é indução matemática, porque ele fala, né, que mesmo a nave está acelerando, ela viaja em queda livre. Então, como que você vê? Então ele fala, em particular, Alcubierre demonstrou que mesmo quando a nave espacial está acelerando, ela viaja em queda livre. Em outras palavras, uma nave usando a dobra para acelerar e desacelerar, ela estará sempre em queda livre. Então, como que você vê isso daí? Esse sinal aqui, ó, tá vendo esse sinal? Está vendo aqui, ó? Isso aqui, um exemplo. Deixa eu ver. É isso aqui, tá vendo esse exemplo? Então, aqui é a energia cinética e aqui é a força central. Energia força central. Então, vamos supor, ele está viajando de forma linear. Então, ele viaja de forma linear e, nesse caso, o movimento dessa nave, que ela sempre está, porque ela está acelerando, né? Essa propulsão de Alcubierre, ela está acelerando, que ela está aproximando essa nave da velocidade da luz, então ela está acelerando dessa forma, de forma linear. Isso aqui é o efeito, isso daqui é corpo em queda livre, isso aqui é proporção de Galileu, é números ímpares consecutivos, é indução matemática. Então isso daqui é o efeito da aceleração da dobra de Alcubierre. Mas também, ao mesmo tempo, como ele fala que está em queda livre, ele pode estar sentindo esse efeito aqui, ó, porque aquela nave ela sente forças gravitacionais muito fortes. Então é como você sentir a força central, puxa a nave para baixo, por conta da lei da mecânica. Todo corpo que está acima tem uma força gravitacional que puxa ele para baixo. Então, ao mesmo tempo que essa nave de Alcubierre está viajando, está fazendo esse movimento, ela sente uma força central desse tipo aqui, ó. Ela sente uma força central desse tipo que puxa ela também numa proporção de Galileu, ou corpo em queda livre, ou indução matemática. Então, aqui você tem a nave viajando de forma linear. Então, é uma indução matemática. Mas como que ela tem um certo peso, essa nave, ela também sente uma força que puxa essa nave para o centro da trajetória. E uma força que tem esse efeito também de proporção de Galileu, queda livre, indução matemática, entendeu? Então é como você tem essas duas equações que descrevem a propulsão de Alcubierre. E os efeitos dessas duas equações é esse sinal que você está vendo aqui, que é proporção de Galileu, corpo em queda livre, números ímpares consecutivos e indução matemática. Então, realmente, até postei aqui no Instagram, né? Agora, é viável, de fato, a propulsão de Alcubierre. Eu só não acredito que ela vai atingir a velocidade da luz, ou vai ser maior do que a velocidade da luz. Você pode dizer que a propulsão de Alcubierre, ela atinge a velocidade da luz, mas ela nunca vai ser maior do que a velocidade da luz, porque você não consegue ver velocidade, pelo menos escapa dos nossos sentidos, velocidade acima da velocidade da luz. Então você consegue medir a velocidade do som, porque você ouve o som, ele está nos nossos sentidos. Você consegue ouvir a velocidade, você consegue medir a velocidade da luz, porque a luz está no nosso sentido, você consegue ver a luz. Você conseguiu ver a questão do átomo, uma coisa muito, muito pequena, por conta da estrutura da matéria, a composição da estrutura da matéria, como tem algo lá embaixo muito pequeno que constrói a matéria. Então isso é visivelmente. Agora a propulsão maior, não. Isso é que vai cair na teoria da relatividade, que cai numa situação não física. Por isso que prova, né? Quando você pega um objeto, você faz esse objeto variar, esse objeto
ele ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz é que cai numa situação não física, que vai cair no domínio dos números complexos. Uma situação não física. O que é uma situação não física? Que foge dos nossos sentidos. Que foge dos nossos sentidos. O som está no nosso ouvido. A luz está na nossa visão, está nos nossos sentidos. Coisas reais, concretas. O átomo também, você não vê, mas você vê pela composição da matéria, a estrutura da matéria, como ela é formada. Então, só que essa velocidade maior do que a velocidade da luz, a gente não consegue perceber isso. É como que ela foge dos nossos sentidos. E mesmo porque a velocidade da luz é uma coisa absurda, né, cara? Uma coisa absurda. Se eu viajar a velocidade da luz, eu viajo pelo sistema solar em um intervalo de tempo muito, muito pequeno, cara. Entendeu? Então, algumas coisas é a base, é aquilo ali, não precisa pensar muito além daquilo. Aí é burrice, aí é burrice. Aí é dar murro em ponta de faca. Falou? Então, a proporção de Alcubierre, a ciência mágica, ela sustenta a proporção de Alcubierre, porque todo o significado da proporção de Alcubierre, ela, na verdade, é indução matemática. Porque ele está falando de uma nave que viaja, que está acelerando, e ao mesmo tempo essa aceleração ela está em queda livre. Se ela acelera ou desacelera, ela tem um efeito de queda livre, ou seja, indução matemática que descreve a queda livre. Ele fala também das bolhas, né, que criam uma curvatura no espaço. Ele fala de uma curvatura no espaço justamente porque você tem um efeito da força central, né? Você tem um efeito da força central aqui, ó. Curvatura, você pensa numa curvatura, uma força central, centrífuga, e esse efeito também é indução matemática, é a própria corpo em queda livre. Falou, abraço.